Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério e vou comentar um pouco a respeito da tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina. Não vou nem ficar entrando em detalhes aqui porque é uma situação já bastante debatida, já todo mundo sabe o que aconteceu. Foram situações bárbaras, foi uma barbaridade total. A pessoa que cometeu esse crime assim, não tem o que descrever, não há nome em relação a essa situação toda. A gente, conforme até o presidente falou, é um monstro. Embora pareça com uma pessoa, só um monstro faz uma coisa dessa. Invadir uma creche com um machadinho e assassinar crianças indefesas. E vale destacar aqui a professora que foi uma heroína, pois trancou várias crianças no banheiro e esse marginal não conseguiu ceifar mais vidas. Enfim, o que eu quero comentar a respeito dessa situação toda é mais uma reflexão, assim como eu fiz com o caso que aconteceu na escola estadual aqui na zona oeste de São Paulo, e é mais um vídeo reflexivo com relação ao que a gente pode pensar a respeito dessa tragédia toda. Bom, se tratando aqui da creche, o primeiro ponto é que não é como na escola de ensino fundamental, né, como aconteceu aqui na região de São Paulo, ali na zona oeste de São Paulo, né, no Vila Sônia. É diferente, pois qual que é a situação ali? Ali um próprio aluno da escola entra com os artefatos e tem um planejamento anterior a respeito do que ele vai fazer na escola. É muito mais complicado conter essa ação. É um pouco difícil. Aí é uma questão mais de acompanhamento de todos os alunos, se possível. Aí precisa de um contingente de funcionários muito grande, envolvendo psicólogos na escola, o que não tem. Deveria ter psicólogo fixo na escola, mas ninguém pensa a respeito do assunto, pois vou ter que criar um monte de cargo de psicólogo. Tem um monte de psicólogos formados aí, por que não ter em escola? Mas, enfim, voltando aqui à questão da creche, é diferente. Na creche, esse crime poderia ser evitado, pois é um adulto, ao que tudo indica, não tem crianças. Ele não tem crianças que estudavam nessa escola, nessa creche, que eram cuidadas nessa creche. Então, poxa, como que entrou? Este é o primeiro ponto. Um crime que poderia ser evitado se tivesse o quê? Um vigilante na creche. Um vigilante em cada creche deveria ter isso. Se tivesse uma pessoa com experiência em vigilância, que tem experiência na área, ele vai conhecer atitudes suspeitas e vai interrogar a pessoa. E mais, ia ver o que você está fazendo aqui, o que você quer aqui. Aí já poderia conter a ação. Bastava ter um adulto, um vigilante aí para essa situação. Então, a falta de funcionários é assim algo gritante nas escolas estaduais, municipais, enfim. Se for uma escola pública, não tem funcionário mesmo. E muitas escolas públicas não tem nem um professor. Não porque ninguém quer, não é isso. É que não tem concurso. Se você for analisar bem, não, o Estado não torna também o cargo de professor atrativo. Paga muito pouco e muitas vezes a maioria das pessoas, posso dizer que 80% das pessoas que passaram num concurso recente, depois de 3, 4 anos não estão mais lá. E o Estado, a Prefeitura está se sustentando com professores contratados, porque não é atrativo a ponto da pessoa entrar e ficar lá mais tempo. Por quê? Não é?
falta de investimento, falta de um salário digno. Então, essa questão também da segurança, eu vejo que o governo federal está preocupado, já anunciou que fará algo aí, vai tomar algumas medidas com relação à segurança nas escolas. O primeiro ponto é ter funcionários. Esse é o primeiro ponto. Ter o auxiliar de sala, ter inspetor de alunos, ter vigilante, ter porteiro, que é diferente. Vigilante é uma coisa, porteiro é outra. Por que não ter um porteiro e um vigilante na escola? Vai aumentar os gastos. Então, assim, a preocupação é sempre essa. O sistema neoliberal que o Brasil vive hoje. Que vai aumentar os gastos e já sabe, né? Pode ser que o Estado não tenha dinheiro para honrar a dívida pública, que são os títulos que ela coloca para vender e os ricos compram e ficam preocupados se vão tomar ou não um calote do governo e querem viver de juros. Então, o que o pessoal rico faz? Compra esses títulos aos montes, ninguém mais quer saber de investir na indústria, estão comprando títulos e estão lá, parado, vivendo de juros. Então, é isso que o rico anda fazendo. E dá pitaco quando o governo vai tomar alguma ação que demonstra que haverá um gasto público. Aí eles já chiam, já não deixa. Então o Brasil vive esse embate atualmente. Uma classe dominante que tem muito dinheiro aí, que gerou essa dívida pública, vamos dizer assim, que não deixa o Estado investir. Então, o que precisa, de fato, para melhorar, no primeiro ponto, melhorar a segurança das escolas é valorizar os profissionais da educação em todos os aspectos, você ter inspetores de alunos, você ter auxiliar de sala, você ter vigilante e ter porteiro. Pode ter certeza, 90% das escolas não tem isso que eu estou falando para você. E todos esses cargos juntos, 100% das escolas públicas não tem. E isso eu tenho certeza que eu já trabalhei em muitas escolas e eu vejo como é que é, vejo a situação. Não tem mesmo. Então você vê, se tivéssemos funcionário, este crime aí da creche seria evitado. Porque aumenta as barreiras. Então você imagina, ter um porteiro. Então o cara chega lá e já tem um porteiro. Perguntando, o senhor é pai de quem? Então já dá a filtrada. De repente, se ele consegue enrolar, passar pelo porteiro, tem o vigilante também. O senhor precisa de alguma ajuda, tal. E também, esse vigilante, dependendo da experiência, consegue identificar atitudes suspeitas. E aí pode acionar uma GCM, ao local, enfim. Olha, tem um cara meio suspeito aqui, dá uma passada, dá um toque. Enfim, né? Não é nada demais, a GCM está ali. Mas não tem. Não tem GCM, não tem policial. Por quê? Não pode investir, não pode gastar, porque aí não vai gerar os juros dos ricos. Eles podem tomar um calote, podem não pagar os títulos. Meu pensamento é esse. Então você vê que não tem polícia na rua, não tem GCM, também isso é questão de segurança. Por que não a polícia militar ir na escola? Por que não? Eu acho super válido. Mas às vezes até a ronda escolar, às vezes vai para dar uma passadinha ali e tal, já ajuda, mas não é o suficiente. E a gente sabe que a polícia tem muito mais serviço e são poucos policiais. Então acaba ficando em segundo plano ou até terceiro a questão da escola. GCM, você vê cidades com 300, 400 mil habitantes com 2, 3 viaturas da GCM. Tudo por quê? Contenção de gastos. Então não se investe em educação. Já falei aqui várias vezes sobre as condições dos professores que ganham mal. Também a questão da segurança. O policial também ganha mal. Não tem concurso. GCM também, você não vê concurso para GCM, é raro ver. Muito raro. Quando sai com 10 vagas ali. Enfim. E é engraçado e interessante porque quando chega na política,
em época de eleição, todos esses políticos vão lá e falam: vamos investir em educação, investir na segurança. Cadê? A gente assiste a TV, as coisas acontecendo. E tá virando moda acontecer isso nas escolas. Quem trabalha na escola já anda preocupado. Porque é uma sensação de impotência. Você está ali à mercê do que pode vir por fora. Porque não tem nem guarda, nem vigilante, não tem polícia para proteger, não tem GCM, não tem nada. Porque o Estado não investe nisso. Aliás, o Estado anda não investindo em nada. Essa é a verdade. Não tem funcionário em todos os setores. Então, poxa, o serviço público é ruim. Mas não é ruim por culpa do funcionário público. É ruim por causa das condições. Está sobrecarregado. No setor que deveria ter 10 tem 2. Não tem material. Não tem folha, não tem tinta para impressora, enfim. Pensando na parte administrativa. Às vezes tem que improvisar. Falta estrutura. Tudo isso, falta de investimento por parte do governo no setor público. É por isso que o serviço é ruim se você for pensar de como poderia ser. Mas o serviço público ainda é bom pelas condições que tem. Pelas condições que o funcionário público trabalha, hoje em dia, ele faz milagre praticamente. Porque funciona, mesmo faltando tudo, mesmo com o governo não investindo, funciona. As coisas funcionam. Esses dias demorou, mas ligaram aqui em casa. Era o pessoal da OBS agendando a consulta. Falou, ó, a consulta foi agendada lá no quarteirão, vai tal dia lá. Então quer dizer, funciona. Ah, demora. Por quê? Tudo aquilo que eu falei. Falta de investimento, falta de profissionais, não tem médico para atender. A escola, o seu filho vai não ter professor, o que acontece? Em escola aqui, falando de Fundamental 1, né? Fundamental 2, fica de aula vaga. Tá? Às vezes o pai nem sabe o que está acontecendo. O que é aula vaga? Para quem não é da área. A aula vaga é o seguinte, Fundamental 2, a criança vai e não tem professor. Aí o que fazem? Colocam no pátio lá, e eles ficam lá conversando, batendo papo, brincando, ou às vezes coloca um inspetor para ficar na sala olhando. Então o inspetor ele não vai dar aula, ele vai ficar só olhando. Então quer dizer, seu filho não está tendo aula na escola, está indo passar tempo. No Fundamental 1, o que fazem? Que aí é do 1º ao 5º ano. Divide as crianças em várias salas. Fica dividindo salas, aí cai com a professora que nem é a professora dele. Não tem como acompanhar o que está acontecendo, o conteúdo ali. Tudo por quê? Por causa de falta de professores. Porque não tem concurso. E por aí vai, é uma bola de neve. Se você for analisar, a falta de investimento faz isso. Uma bola de neve, o sistema vai ficando ruim, vai ficando péssimo. E aí, né, a falta de cuidado pelo serviço público justifica o serviço particular. Não que o particular seja bom, mas é porque o público fica tão ruim que qualquer coisa é melhor. Então é isso, gente. E pensar que antigamente, não é da minha época, mas pessoas anteriores a mim comentam que o ensino era bom antigamente. E hoje em dia a gente vê o que está acontecendo. Então é isso, gente. Só lamento pelo que aconteceu em Santa Catarina. As famílias, espero que Deus conforte o coração de todas as famílias. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.